A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje, nós estaremos dando início ao quarto trimestre deste ano, estudando as lições bíblicas adultos. E neste trimestre, a CPAD nos presenteia com uma lição que vai tratar sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Então, este trimestre, começando a partir da lição de hoje, as 13 lições que vão ser iniciadas, iremos tratar sobre o apóstolo Paulo, lições de vida, do seu ministério que ele conteve para a igreja de Cristo. E na lição de hoje nós comentaremos a lição de número 1. A lição de número 1 que vai falar sobre o mundo do apóstolo Paulo. Então vai ser uma lição introdutória ao tema do trimestre ao qual nós estaremos estudando. Então hoje nós vamos falar sobre a lição de número 1, adultos, o mundo do apóstolo Paulo. O texto áureo encontra-se em Atos, capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. A verdade prática, segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, encontra-se no livro de Atos, capítulo 26, dos versículos 1 ao versículo 7. Amém? Então vamos dar início à nossa primeira lição deste trimestre, o mundo do apóstolo Paulo. Amém? O interessante de se notar, meu irmão, já é o texto áureo, que me chamou bastante a atenção, assim como a verdade prática, porque vai falar dessa escolha que Deus tinha em Paulo, ou seja, em Saulo, porque Deus já tinha escolhido ele. E muitas vezes esses versículos aqui, não só esse, mas como aquele do chamado de Jeremias e de chamado de outros homens de Deus para fazer a obra, que é usada por uma linha soteriológica diferente, que acredita, diverge do que aquilo que a Bíblia diz, do que a Bíblia ensina, porque assim nós percebemos nas Escrituras Sagradas que Deus escolhe pessoas individuais para a salvação. Observe aqui, meu irmão, que o texto é claro. Aqui a escolha não foi para a salvação, embora certamente Paulo ou Saulo foi salvo, mas a escolha foi. Ele foi escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Foi uma chamada ministerial, assim como Jeremias. Quando Deus chamou a Jeremias, foi falado que ele foi chamado para ser profeta. Por que eu estou falando isso? Porque sim, meu irmão, nós acreditamos na escolha de Deus, que Deus chama uma pessoa para o ministério. Deus chama, sim. Quantas profecias já não ouvi, creio que os irmãos que estão ouvindo já ouviram também de pessoas que estavam grávidas e tem uma profecia sobre aquela criança, falando que aquela criança ali vai ser um cantor, vai ser um pastor, vai ser um pregador, mas está chamando uma chamada ministerial, não uma chamada para a salvação, porque não existe predestinação individual. E isso nós induzimos através do quê? Através da lógica indutiva. Porque o que acontece? Se na Bíblia Sagrada toda chamada para o ministério levasse a pessoa para a salvação, seria uma premissa que quem for chamado para o ministério necessariamente seria salvo. E a lógica indutiva nos mostra isso. Se todas as premissas for verdadeira, a conclusão que chegamos também é verdadeira. Porém, se tiver uma premissa falsa, a conclusão é falsa, porque aquela premissa não valida as outras, porque dentro daquelas ali tem uma premissa que não foi condizente com a lógica indutiva, que é o que vai mostrar. E a Sagrada Escritura é tão perfeita e tão bonita que ela vem e mostra uma pessoa que foi chamada. Porque a palavra de Deus nos fala, meu irmão, que Judas Iscariotes, ele foi chamado. Ele foi escolhido por Jesus. A Bíblia é clara e fala sobre isso. Não é à toa que quando Jesus foi escolher os seus discípulos, ele passou a noite, sabe como? Passou a noite orando, passou a noite jejuando para no outro dia escolher. E Judas foi escolhido entre eles. Judas foi escolhido. E isto está claro nas Sagradas Escrituras, no livro de João, capítulo 6.
os versículos 70 e 71. Olha como fala. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então, Judas Iscariote, meu irmão, foi escolhido para exercer um ministério aqui na terra. E ele exerceu seu ministério ao lado de Cristo, mas ele foi salvo? Ele foi salvo? Certamente não. Então, meus amados irmãos, o texto áureo já é bem emblemático quando vai falar sobre essa escolha para o ministério. Nós não negamos a escolha, o chamado para o ministério. O que negamos é a predestinação individual para a salvação. Isso a Bíblia não afirma e não mostra em lugar nenhum. O que a Bíblia mostra é que Jeremias foi escolhido para ser um profeta, assim como Saulo foi escolhido para ser o apóstolo dos gentios. Então vamos lá, meu irmão, dando início ao nosso comentário bíblico sobre o mundo do apóstolo Paulo, nós vamos comentar um pouco sobre essa vida deste homem de Deus que foi chamado, que foi instruído certamente em toda a lei judaica, porque ele era um judeu que vivia em uma cidade grega que era dominada pelo Império Romano, que era o império que estava dominando o mundo naquela época. Então ele viveu englobado nestes três mundos, meu irmão. Tanto no judaísmo, porque ele foi criado aos pés de um mestre da lei, foi influenciado também e aprendeu muito vendo a convivência na sua cidade, na sua terra natal, que era Tarso, que era uma cidade ali da Cilícia, que era uma região grega, que agora estava sendo dominada pelos romanos, então sofria influência romana. Então Paulo viveu em um mundo romanizado, mas que não deixou de ser helenizado. Por quê? Porque toda essa cultura estava em volta da sua época. Então, meus amados irmãos, Paulo nasceu nessa cidade. A palavra de Deus, assim como a história, também nos dá muitos amparados para sabermos um pouco mais sobre a vida desse apóstolo, mas o que sabemos é a sua cidade, porque ele nasceu em uma cidade chamada Tarso. Essa era a cidade natal onde Paulo foi criado, porque essa cidade, meu irmão, era a principal da Cilícia, e como a principal, ela também era a capital da Cilícia. Ela era uma das maiores cidades do Império Romano, meu irmão. Hoje ela não significa nada, está totalmente arruinada, esquecida, o mato cresceu, não tem flecha. O que só se encontra lá só é apenas, meu irmão, um arco, um muro lá, derrubado, as ruínas, mas ainda está lá. E essa era a cidade de Tarso hoje. Antigamente era uma cidade pomposa, era uma cidade famosa, meu irmão. Era tão famosa que alguns homens ali habitavam naquela cidade daquela época. E dentre eles nós podemos citar o Marco Antônio. Esse Marco Antônio, meu irmão, que era um general romano famoso, ele morava na cidade de Tarso. Ele morava, ele gostava tanto daquela cidade que deu autonomia àquela cidade, que os seus cidadãos poderiam fazer suas próprias leis, sem qualquer interferência de Roma e sem cobrar qualquer imposto. Então, naquela cidade ali, meu irmão, viveu esse homem chamado Marco Antônio, é conhecido na história secular. Outro também que pegou pessoas dali, ou seja, os filósofos e eruditos de Tarsos, porque existiam pessoas sábias e tinham conhecimentos ali naquela cidade, chamou para ser educado, não só ele foi educado, não só ele foi educado como um educador daquela cidade de Tarso, mas também seu filho. E nós estamos falando de César Augusto. César Augusto, meu irmão, ele foi educado por um homem chamado Atenodoro de Tarso. E ele foi educado por um homem que vivia na cidade de Tarso. Então, Tarso era uma cidade à época famosa, conhecida. Quem não se lembra de Cleópatra? Essa mulher que foi fazer o quê? Cleópatra. Foi fazer o quê? Ela teve um romance com Marco Antônio. E nós comentamos de Marco Antônio agora há pouco, observe só. E dentre as visitas mais famosas que aquela cidade recebeu, foi a visita dessa mulher, que ela foi lá para seduzir esse grande general chamado Marco Antônio. Então, o navio dela apompou, meu irmão, aproou, atracou na cidade de Tarso. Isso a história nos mostra. A cidade de Tarso também como uma cidade helênica, ou seja, uma cidade do Império Grego, embora estava sendo dominada por Roma, era uma cidade, meu irmão, que tinha seus Jogos Olímpicos também. Ao norte da cidade, tinha as arenas,
as pistas de atletismo, porque os gregos, meu irmão, eles prezavam pelo quê, meu irmão? Pela cultura, pelo esse culto ao corpo, é o que nós chamamos de hedonismo, aquela paixão exacerbada pelo próprio eu, pela pessoa, pela sua figura, pela sua estatura. Não é à toa que hoje em dia virou um adágio popular. Quando a pessoa vê uma pessoa bonita, fala, isso é um deus grego, isso é uma deusa grega. Por quê? Porque remete à beleza estrutural do corpo. E isso nos mostra o quê? Que os romanos tinham, meu irmão, isso, os gregos tinham isso em mente, de que? Dessa deusificação do ser humano como pessoa. E não é à toa que aquelas pessoas que eram bastante conhecidas na cultura grega, normalmente esculpiam-se uma escultura de mármore para aquela pessoa. E as pessoas que ganhavam naquelas Olimpíadas, chegavam, era o primeiro colocado, os que mais se destacavam ao longo dos anos, tinha seu busto ali feito de mármore colocado nas cidades ali para mostrar que ali existia um herói nacional, porque o herói nacional era aquele que tinha uma maior desenvoltura nos esportes que existia naquela sua época. E tudo isso estava ali, Paulo presenciava isso, Paulo via isto, embora foi criado numa cultura judaica que tinha essas práticas como gentílica, mas Paulo cresceu vendo tudo isso. E qual a importância do apóstolo Paulo dentro desta cultura toda em que ele habitava? A importância primeira vem que só se lembra de Tasso por causa de Paulo. Passaram-se grandes homens por ali. Marco Antônio viveu ali, um grande general de guerra. Cleópatra, sua amante, chegou até ali, mas ninguém praticamente sabia disso. Eu estou falando para os irmãos aqui, certamente muitos irmãos não sabiam disso. Mas quando se fala de Tarso, se lembra de Paulo. Porque se não fosse esse homem de Deus, meu irmão, a cidade de Tarso seria mais uma dentre as milhares da antiguidade que foi esquecida, que foi deixada para o lado. Então foi nesta cidade que nasceu o apóstolo Paulo. E essa cidade chamada Tarso, ela só é o que nós sabemos hoje, que nós estudamos por causa do apóstolo Paulo. Então isso é interessante. Então o mundo de Paulo era este. Qual o mundo de Paulo, meu irmão, no Império Romano? Então nós temos que entender isso. Como eu falei para os irmãos, os romanos que estavam dominando o mundo, mas eles não deixou de lado todo aquele aparato que tinham aprendido ao longo dos anos. Por quê? Porque quando se esturam grandes impérios mundiais, aqueles que Daniel viu, começou por Babilônia, depois veio o Império Medo-Persa, depois a Grécia e depois Roma. E dali vai caminhar o fim do tempo, porque aquela estátua, meu irmão, que Daniel viu, representando a história da humanidade através dos seus impérios mundiais, ela ainda está de pé. E se ela ainda está de pé, meu irmão, coisas das culturas grega, romana, babilônica, persa, ainda estão afluindo ao mundo afora. E era isto que estava acontecendo ali no Império Romano. Por quê? Porque ele começaram a dominar, ter hegemonia mundial, a hegemonia global através das suas conquistas. E aquele mundo ali diante de Roma virou um mundo politeísta. E o que é um mundo politeísta? É um mundo que tinha muitas religiões em um local só, porque depois que aconteceu, meu irmão, o cativeiro babilônico aconteceu, que foi o cativeiro babilônico, foi o último que aconteceu ali em Judá, porque as tribos do norte já tinham sido levadas cativa, e o cativeiro de Judá acontece no ano 586 a.C., os judeus são levados para terras estranhas e eles vão ser dispersos pelo mundo. E passa-se algum tempo, eles são autorizados a voltar para a sua terra natal, mas mesmo assim, muitos permanecem em outras terras. E certamente esta cidade onde Paulo estava habitando, nasceu no caso, tinha sim ali uma comunidade judeia, assim como estava espalhada por todo o mundo essas comunidades judeias. Então Paulo está inserido, meu irmão, neste contexto aqui de mundo romano. Por quê? Porque era um mundo que estava sendo dominado pelo romano, que autorizava assim mesmo as religiões autóctones. O que é autóctones? É a religião de onde a pessoa foi natural. Tipo, Paulo era natural, era hebreu, mas era natural de Tarso, mas ele era hebreu por cultura, era hebreu de religião e era hebreu de nascença, ou seja, ele era um judeu.
confesso. Então a religião do judaísmo era a religião de Jerusalém, que se encontrava em Israel, que seguia o único e verdadeiro Deus. Então essas religiões, o Império Romano não expulsava e não debandava essas religiões. Por que eles não debandavam? Porque eles aceitavam aquelas pessoas, eles acolhiam. E isso é tão enfático no mundo romano que a gente percebe que a cultura grega não foi acabada. Por quê? Porque a língua que se falava dentro do Império Romano e mundialmente falada era o grego. O grego popular que nós conhecemos como grego koiné, que é o grego em que foi escrito o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego, meu irmão. O Antigo Testamento foi em hebraico e algumas passagens em aramaico, mas antes de Cristo nascer já existia uma escritura do Antigo Testamento em grego, que é o que nós chamamos da Septuaginta, que essa Septuaginta foi certamente a que Paulo usou, os escritos do Antigo Testamento, assim como o Cristo usou também essas escrituras, que é chamada da escritura Septuaginta. Então foi neste mundo que o apóstolo Paulo nasceu, dentro de uma religião em Roma, que era governada por Roma, a cidade que Paulo habitava era dominada por Roma. Ele via tudo isso, meu irmão. Tudo isso. A mistura de religiões, a mistura de culturas, de ideias, de conhecimento, e tudo isso foi ali onde Paulo nasceu e cresceu, porque certamente ele aprendeu as leis. Aprendeu tudo aquilo. E a cultura judaica fala isso, que quando o menino completa 5 anos, porque o menino aprende já da sua casa. O seu o primeiro professor de um judeu é o seu pai, que vai ensinar os mandamentos. Aí ele começa a decorar versículos das Sagradas Escrituras e mostrar todo o que existe na lei, os mandamentos, o estatuto divino. E com 5 anos, aquele menino é levado para uma escola. Que escola foi essa que ele foi levado? A escola que tinha por mestre Gamaliel. Gamaliel era da escola de Hilel. Hilel era o avô de Gamaliel. E essa escola de Hilel, meu irmão, se você pesquisar, você vai perceber que era uma escola influente. Era uma escola de renome. Paulo aprendeu aos pés do mestre rabino chamado Gamaliel. E aos 13 anos, quando o menino completa 13 anos, ele é passado para a vida adulta, porque até aquele momento ele começa a aprender, ele começa a decorar, ele começa agora a estudar a Torá, mas aos 13 anos ele é incluído na vida adulta, ou seja, agora você não vai mais apenas aprender, você não vai mais apenas agora mais ouvir, mas você agora vai ser responsabilizado por tudo aquilo que você aprendeu. E tem um adágio que se fala que é aquilo: quando a pessoa aprende, quando a pessoa não tem mais dúvida, aquele aprendizado já se passou agora a ser dívida, não é mais dúvida, é dívida. Então, Paulo, aos 13 anos, começa a ser responsável pela sua vida e é ingresso na vida adulta. E no templo ali existia aquela separação, né? Tinha a parte que cabia aos homens, a parte que cabia às mulheres e às crianças. Imagina a felicidade do apóstolo Paulo na sua adolescência, já tendo sendo ingresso aos 13 anos, a parte considerada dos adultos. E ele assim ingressa e recebe todos aqueles amparato dos judeus e começa a ter a sua vida adulta. Então, tudo isto, meu irmão, foi onde o apóstolo Paulo nasceu, onde o apóstolo Paulo cresceu, porque tudo isso nos mostra que ao longo da história se percebe isso, meu irmão, que o domínio político ele sempre vai influenciar a religião. Ele sempre vai influenciar a religião. E sempre foi assim. Você se percebe aos longos dos anos. Dependendo da pessoa, do império que esteja dominando politicamente aquela época, vai influenciar de maneira negativa ou positiva a religião à sua época. Então foi nessa mentalidade que o apóstolo Paulo cresceu. Nessa mentalidade que o apóstolo Paulo agora está sendo formado, está desvencilhando tudo aquilo, aquelas dúvidas que tinha em sua mente, ele começa a aprender e vai começar agora a sua carreira como adulto. E foi justamente aos pés de Gamaliel que ele aprende tudo aquilo para ser o que, meu irmão? Um fariseu, porque a escola de Léo seguia essa linha do farisaísmo, porque existiam algumas seitas dentro do judaísmo, e dentre elas estava o farisaísmo e também tinha os saduceus. Os saduceus eram o que eram os considerados os que
ocupavam cargos mais honrosos, uns cargos mais pomposos dentro da sociedade. E eles também não acreditavam em céu, inferno, em anjos, não acreditavam em nada disso. E existia algumas vezes embate entre os fariseus e saduceus, mas os dois pertenciam a um grupo dentro do judaísmo, observe só. E além desse existia também os zelotes. Os zelotes eram aqueles que queriam tomar o poder de Roma à força, mas também eram judeus. Além desses, existia também os essênios, que provavelmente foi dos essênios que João Batista vinha. João Batista provavelmente foi um essênio, surgiu dentro. João Batista veio de dentro dos essênios. E os essênios também são considerados, meu irmão, aqueles que, quando houve aquela descoberta em nossa era, agora há pouco, no século XX, a descoberta das cavernas de Curã junto ao Mar Morto, certamente era uma comunidade de essênios que habitavam ali. Só para os irmãos se situar. Mas Paulo foi ingresso e foi introduzido no mundo aprendendo como um fariseu zeloso, porque certamente seu pai era um fariseu. E Paulo, além de ser um fariseu, de seguir os caminhos de seu pai, ele também pega uma profissão que certamente era uma profissão que seu pai era. Era o que? Fazedor de tendas. Por quê? Porque na Cilícia, ou seja, em Tarso, a capital da Cilícia, existia uma região ali ao norte, ao norte, ao leste ali da cidade de Tarso, existia uma lã que era originária ali daqueles animais que passeam ali na região, que era uma lã muito forte e uma lã muito grande, que certamente o pai de Paulo, por isso ele era tecelão. Por quê? Porque era mais fácil ali ele fazer aquela manufatura ali, aquela obra prima que eles pegavam ali para fazer a construção, tanto de tendas quanto construção de roupas, de rede para pesca. E não é à toa que essa lã conhecida ali por silício, era silício, que era uma lã forte, duradoura e impermeável, era usada muito pelos marinheiros, para as roupas de trabalhadores, porque ela é impermeável para fazer panos para os barcos. E certamente o pai de Paulo aprendeu ou já aprendeu de seu pai aquela profissão e passa para Paulo, porque isso era normal na educação judaica, de o filho já ser inserido em um ofício, porque é aquele ditado que fala, né? Quando o pai não ensina uma profissão ao filho para que ele consiga o que de comer, se ele não aprender um ofício, ele vai virar um ladrão. Por quê? Porque ele não vai comer daquilo que ele trabalha, mas vai comer do outro. Ou seja, então ele certamente vai ser ou um preguiçoso ou um salteador. Então, Paulo aprende uma profissão de seu pai, que será um costume também do ensino religioso, não só religioso, mas ensino social ali na época na era cristã. O pai sempre passava um ofício para o filho para que ele aprendesse. Sobre o aspecto da vida pessoal do apóstolo Paulo, meu irmão, pouca coisa se sabe. Certamente, quando ele se converte a Cristo, ele tinha por volta de 30 a 35 anos. Isso é o que nós podemos saber. Ele dá uma pista da sua idade quando ele vai falar a Filemon, no capítulo 9 de Filemon, ele vai falar, ele se autotitula como um velho. Então, certamente, ele já naquela idade ali já estava velho. Mas não se tem muita coisa sobre o que Paulo era, de onde ele nasceu, das formas minuciosas, da sua adolescência, da sua juventude, porque tudo isso que eu falei é baseado, meu irmão, na história, no manuscrito antigo. Porque o apóstolo Paulo ele não dá muitas pistas sobre a sua vida pessoal ao longo das escrituras, porque ele, nos 30 anos provavelmente que ele viveu o seu ministério, ele se entregou de corpo e alma para fazer a vontade de Deus e para mostrar e trazer uma teologia, porque tudo praticamente que nós temos, uma teologia cristã, é graças ao apóstolo Paulo, porque ele deu lugar para que Deus agisse em sua vida, e isso foi chamado de Deus para ele, porque Deus falou para ele, porque este é para mim um vaso escolhido, meu irmão, mas um vaso escolhido porque eu vou mostrar para ele o quanto se deve padecer pelo meu nome. E uma coisa é certa, irmão, o apóstolo Paulo padeceu tudo aquilo que Deus tinha falado, porque ele foi um homem que foi perseguido, sofreu naufrágio, meu irmão sofreu, apanhou, não é à toa que as escrituras nos mostram tudo isso. Então, tudo isso nós temos que estar em mente. Então, este era o mundo de Paulo no Império Romano. E ele recebe essa chamada, meu irmão. Que chamada é essa? Para ser apóstolo.
dos gentios, porque os discípulos daquela época, meu irmão, eles começaram sim a proclamar o evangelho de Cristo, mas Cristo tinha falado para ele, fazer discípulos a todas as nações. Vocês serão minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins do mundo. Mas até então, o evangelho estava sendo pregado apenas para os judeus. Os discípulos não assimilaram bem o que Cristo queria trazer. Mas Deus tinha um escolhido dele, meu irmão, para mostrar que o evangelho deveria ser levado a todos. E Deus mostra tanto para os discípulos e quando chama Paulo para fazer dele um apóstolo dos gentios. Por quê? Porque a incumbência que cabia ao judeu que foi levantado por Deus, uma nação levantada por Deus de um único homem, para levar o evangelho, para levar a mensagem de salvação de Deus, eles falharam em sua missão. Falaram de que modo? Falaram no modo de que, meu irmão, de não dar ouvido à voz de Deus e terem falhado na transmissão da salvação para o mundo. E daí Deus vem e agora levanta esse homem e os gentios, que agora forma a igreja. A igreja não é formada apenas de gentios, mas de judeus e gentios, meu irmão. Não somos mais dois, no caso, seremos apenas um, ou seja, a igreja de Cristo. Mas você pode perguntar, mas se os judeus tivessem dado ouvido à voz de Deus e começassem a levar o evangelho para todas as nações, existiria igreja? Existiria igreja, e seria do mesmo modo, os dois povos seriam um. Então, meu irmão, já estava nos planos de Deus. O plano de Deus era esse. E o plano de Deus nunca é e nunca será frustrado, meu irmão. Então, Paulo viveu neste mundo do Império Romano e também ele viveu neste mundo, meu irmão, de cultura. Um mundo de cultura que até nós já falamos um pouco sobre a língua que era falada ali oficialmente no mundo era o grego. E Paulo certamente falava o grego, o aramaico e o hebraico. Porque o aramaico e o hebraico era a língua natural dos judeus, mas certamente aqueles homens que aprendiam aos pés do grande mestre ali nas sinagogas, eles aprendiam em hebraico, ou seja, para não deixar morrer. Mas o hebraico, meu irmão, já estava quase sendo uma língua morta, porque muitas pessoas estavam deixando de falar e estavam falando apenas o aramaico, que virou uma língua que foi absorvida depois do cativeiro babilônico, depois que o cativeiro babilônico aconteceu, quando o povo retorna à sua terra depois de 70 anos, a língua que foi abraçada por eles foi o aramaico. E não é à toa que lá no livro de Esdras nos fala isso. Quando Esdras se põe de pé para ler as Sagradas Escrituras, ele está lendo em hebraico e tem que ficar alguns homens dentre o povo para traduzir para o aramaico para que o povo entendesse. Porque o povo que voltou absorveu o idioma estrangeiro que é conhecido como aramaico, que era um idioma semítico que é bastante antigo. Então os judeus falavam aramaico, falavam hebraico, porque era isso que eles estudavam na sinagoga, mas também falavam o grego popular, que é chamado grego koiné, que o povo ali aprendeu devido à politização, à romanização do século ali que Paulo estava vivendo, estava aprendendo. Então, Paulo aprendeu todas essas línguas. Já o mundo cultural que Paulo está inserido foi um mundo, meu irmão, em que a diversidade de Deus era intensa. Eu já falei até sobre isso. Diversidade de Deus era intensa. Existiam muitos filósofos, meu irmão. Imagine só quantos discípulos não existiam de Platão, Aristóteles, Sócrates. Quantos filósofos não tem? E Paulo conhecia alguns desses filósofos, meu irmão, porque não é à toa que nas Sagradas Escrituras Paulo usa, meu irmão, muito conceito da cultura ali do mundo, tanto grego quanto romano, em suas escrituras. Nos seus escritos, vão falar assim, porque Deus o inspirou. Mas Deus o inspirou sim. Mas ele escreveu, meu irmão, trazendo a mensagem de Deus. Mas era o apóstolo Paulo. Deus estava usando a mente do apóstolo Paulo para trazer. E não é à toa que lá em Efésios vai fazer aquela figura daquela armadura espiritual que leva em conta uma armadura de um soldado romano. Ou seja, Paulo sabia o que o romano usava, a armadura do soldado romano, e trouxe aquilo para uma dimensão espiritual para mostrar para nós, para os cristãos, que nós também devemos estar revestidos da armadura, não da armadura do Império Romano, mas da armadura de Deus. Outra coisa que ele muito usa, meu irmão,
É aquela linguagem de corrida, de correr para alcançar um prêmio. Isso remota o quê? As corridas, o atletismo que os gregos faziam, que os gregos usavam. Então, o apóstolo Paulo, meu irmão, ele estava inserido em toda essa cultura, tanto a cultura grega, quanto da romana, quanto da hebraica. Então, Paulo não pode ser desvinculado de nenhuma nem de outra, porque era o contexto da sociedade em que ele vivia. E com relação às letras, meu irmão, nos seus escritos, você percebe que ele cita muitos e muitos poetas, muitos e muitos filósofos. Vou citar para os irmãos apenas alguns exemplos aqui, que em 1 Coríntios 15:33, Paulo está citando ali, meu irmão, é um filósofo chamado Eurípides ou Menandro, que era um homem conhecido como um filósofo da época que tinha passado ali, e Paulo cita ele quando fala as más conversações corrompe os bons costumes. E isso, meu irmão, é uma frase de um poeta, de um filósofo que Paulo conhecia. Em Tito, capítulo 1, versículo 12, Paulo ali quando está falando dos cretenses, meu irmão, ele está citando ali um filósofo grego chamado Epimênidas. E ele está citando a frase daquele filósofo, daquele poeta. Em Atos 17:28, ele cita o poeta Arato. Então, Paulo, meu irmão, ele citou muitos e muitos poetas. Por quê? Porque ele estava inserido neste mundo. Então, era a influência grega na filosofia. Tem um pensador que fala que a Grécia ensinou o mundo a pensar, porque até então o mundo não pensava. Então, observe só, meu irmão. Roma teve uma grande influência. Por quê? Porque a sua malha de comunicações entre as cidades, porque os romanos eles fizeram isso, meu irmão. Construíram bastante estradas, por isso na lição bíblica vai falar sobre isso. Era 300.000 quilômetros de estradas, de vias, de comunicações terrestres. Dessas 300.000, 90.000 eram em bons estados, ou seja, a pessoa que ia de um cavalo de charrete podia correr à vontade, porque a estrada era um tapete. E tudo isso à época de Paulo. E é tão maravilhoso, meu irmão, que Cristo veio no momento certo. Por isso a palavra de Deus fala: na plenitude do tempo se manifestou. Plenitude do tempo do grego pleroma, que quer significar no momento exato, na hora certa. Nem um minuto a mais, nem a menos. Mas no momento, na ocasião certa. E Cristo veio no momento, na ocasião certa. Ele morre, padece, ressuscita, passa o cajado para os seus discípulos, para a igreja, e Paulo é levantado justamente nesta época para que o evangelho venha se expandir. E não é à toa que o apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, que certamente estudaremos ao longo deste trimestre, vai mostrar quantas cidades ele não foi, e o evangelho, quando chega à Europa, através da cidade de Filipos, foi levado por Paulo. Então, Paulo foi o precursor do cristianismo na Europa, embora hoje a Europa seja uma das nações, um dos continentes mais precários com relação ao cristianismo, porque está acontecendo uma islamização, irmão, do mundo, que está tendo um progresso muito grande dos judeus, mas não é porque eles estão crescendo através da convenção, não, mas é através da sua produção, porque poucas pessoas em relação ao cristianismo se convertem ao islamismo. Então isso é uma falácia, isso já existe dados estatísticos que mostram isso. O Islã está crescendo muito porque eles crescem. Aquele sinal que Deus deu para os cristãos, Deus para a humanidade de crescer e frutificar. O islamismo absorve isso muito fácil. Eles têm muitos filhos. Não é à toa que eles têm uma, duas, três, quantas mulheres eles puderem sustentar. Então o islamismo cresce não é por causa de convenção que acontece, porque o cristianismo é a religião em que mais pessoas se convertem para Cristo. Mas os cristãos, diferentemente dos islâmicos, ele cresce rapidamente devido a isso, devido ao seu grande crescimento familiar. Então, Paulo, que levou, abrir esse parênteses para falar para os irmãos que Paulo levou o evangelho para a Europa, levou para a Ásia Menor daquela sua época, levou para muitas outras cidades, e isso é fácil de se ver quando se lê o livro de Atos e se percebe através do quê? Do mundo em que Paulo viveu ali, de quanto ele pregou nas suas 3
viagens missionárias, como assim é dividido nas escrituras e nos círculos teológicos. Então, tudo isso foi que Paulo viveu e estava ali nestas cidades, nesta cultura, inserido neste contexto. Então, tudo isso era onde o apóstolo Paulo estava. Então, este era o mundo cultural, meu irmão, do apóstolo Paulo. E dentro dessa cultura que o apóstolo Paulo viu, ele se converte a Cristo, começa a plantar as igrejas ali ao longo das suas viagens missionárias, e ele percebe que essa influência grega é tanta, que muitas vezes tenta insuflar a fé que existia ali nas igrejas que ele criou, principalmente aquela seita que é conhecida como gnosticismo. O que o gnosticismo pregava que o corpo é mau e o espírito é bom. Então, se o corpo é mau e o espírito é bom, o que eu faço no meu corpo não vai influenciar na minha vida espiritual. Então, a libertinagem estava liberada e Paulo vem para refutar tudo isso, para mostrar que Deus sim, Deus quer que nós preservemos tanto o nosso corpo, alma e espírito em santidade a Deus, porque é isso que Deus quer. E aquele que busca a santificação, meu irmão, alcançará misericórdia, alcançará ver a Deus, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. E além disso, existiam os judaizantes. Quem eram esses judaizantes? Aquelas pessoas que estavam tentando desmerecer e desfazer o trabalho que Paulo fazia com relação aos gentios. O que eles queriam fazer? Que os gentios se submetessem às leis e aos ritos judaicos. E isso foi um grande embate que existiu ali à primeira época, incluindo alguns dos apóstolos. Não é à toa que teve aquele concílio de Jerusalém para deliberar sobre algumas coisas que estavam sendo impostas aos gentios através dos judeus. Não é à toa que quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala que Pedro, antes dos apóstolos chegar, estava comendo sentado com os gentios, mas quando chegou os judeus, ele se afasta e era como se não conhecesse. Aí Paulo fala, se sendo tu judeu, não vive como judeu, como é que tu quer que os gentios se submetam a um rito judeu? Então foi deliberado isto ali no Concílio de Jerusalém, e isso foi positivo, porque o que veio a entender ali, que os gentios não tinham que se submeter a qualquer tipo de rito judaico próprio dos judeus. Os ritos judaicos são para os judeus. Para o crente em Cristo é o sangue de Jesus e a cruz de Cristo, o evangelho na mão e na boca para falar e para anunciar e pregar que o Senhor é Deus. O mundo religioso de Paulo, certamente já falamos sobre isso, que Paulo se identifica-se como judeu, porque ele era um judeu de nascença, e ele fala isso, que ele era varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas foi criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme toda a verdade da lei, para com Deus e para com os homens. Então, Paulo era um confesso judeu, que vivia numa cidade grega, mas como ele vivia naquela cidade grega, e aquela cidade grega era dominada pelos romanos, e os romanos tinham dado carta de cidadão romano a todos os cidadãos naturais de Tarso, Paulo caracterizava-se também como um romano legítimo. E isso foi de grande influência, porque quando o açoitaram, ele fala sobre isso. Como é que vocês açoitam um cidadão romano? Porque sem passar por um julgamento, aqueles homens se atemorizam, porque não sabiam que ele era romano, mas ele era romano, nascido de Tarso da Cilícia. Nós já falamos também um pouco sobre a fé em que Paulo foi criado, na fé judaica, certamente, e ele fazia questão de falar disso, que ele era natural de uma das tribos de Israel, como fala em Filipenses 3,5. Ele foi também circuncidado aos 8 dias, conforme esse versículo que nós citamos, porque ele seguiu todo o rito da circuncisão e todo o rito judeu, e ele era descendente da tribo de Benjamim. E era uma grande honra ele ter o nome de Saulo, porque o primeiro rei de Israel era chamado Saul. E Saul também era da tribo de Benjamim. Então Paulo tem essa descendência, tinha essa genealogia em sua mente. Então, Paulo, meu irmão, ele foi criado sim e educado na fé judaica. Então, meus amados irmãos,
nós assim estamos encerrando o nosso subsídio desta primeira lição. É uma lição introdutória para os irmãos se situar um pouco no contexto do qual nós vamos falar neste trimestre. E nesta primeira lição nós falamos um pouco sobre o mundo do apóstolo Paulo, sobre a cidade de que o apóstolo Paulo nasceu, a influência que o apóstolo Paulo sofreu, tanto grega quanto romana, embora sendo um judeu, mas ele sofreu essa influência e não é à toa que nas escrituras ele mostra isso quando vem aplicar algumas questões, algumas verdades bíblicas para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento, e nós somos gratos a Deus por ter levantado um homem chamado Paulo, porque através dele nós temos, meu irmão, a teologia praticamente cristã foi toda entregada a Paulo. Embora ele não tenha andado com Cristo, não tenha feito parte dos discípulos, porque Paulo não era considerado um apóstolo desse conselho, desse apostolado fechado que existia, vamos falar assim, dos 12 apóstolos. Ele era apóstolo sim no sentido geral, mas no sentido estrito só existiu aqueles 12 ali. E quando Judas sai daquele círculo apostólico, é colocado outro, Matias, em seu lugar, e Paulo não pertence a esse ciclo, e ele fala disso, porque nas suas cartas ele cita, porque quando Cristo apareceu, as aparições de Cristo, quando Cristo apareceu para os 12, ele fala, Cristo apareceu para os 12 e para quase 500 irmãos, depois ele apareceu a mim, ou seja, Paulo não se incluía no círculo dos 12, porque ele era à parte, ele foi um chamado posterior, chamou-se depois, Cristo chamou ele depois, mas ele tinha plena certeza daquilo que ele foi chamado, que era levar o evangelho de Cristo e sofrer e padecer pelo nome de Cristo. Isso ele aprendeu, meu irmão, porque ele padeceu pelo nome de Cristo. Então, Paulo foi esse homem que foi levantado por Deus, que nos trouxe, meu irmão, dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. Porque Hebreus ainda ninguém sabe quem escreveu, né? Certamente, até ter descoberta, se Deus assim permitir, se foi Apolo, se foi Paulo, se foi algum outro discípulo ou apóstolo. Mas se o Hebreus foi Paulo, Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. Embora em extensão escriturística, meu irmão, quem escreveu mais, quem tem mais texto no Novo Testamento é Lucas. Entenda isso, meu irmão. Paulo escreveu mais livros, mas em questão de extensão de escrito, o livro de Lucas e o de Atos, que foi escrito por Lucas, é mais escrituras do que todos os 13 livros que o apóstolo Paulo escreveu. Entenda isso. Paulo escreveu 13 livros, mas esses 13 livros não superam Atos e Lucas junto em questão de extensão de escrita. Então, meus amados irmãos, nós assim estamos encerrando o nosso subsídio da sua escola bíblica dominical e assim nós vamos encerrando. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, continue nos acompanhando. Aquele que não é inscrito no canal, se você puder se inscrever no canal e nos abençoar com a sua inscrição, nós agradecemos. E deixe também seu joinha, curta o nosso vídeo para que o YouTube, meu irmão, faça com que o vídeo seja alcançado por muito mais pessoas, amém? Então você fazendo isso, você está abençoando o nosso canal. Como é que eu abençoo o canal EBD Fácil Motivadora? Se inscrevendo e curtindo e ativando as notificações. Então que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora.